Boa noite. Hoje a gente está começando nossa nova série. Quem viu aí nas redes sociais? Eu estou falando com vocês. Quem viu? Isso, valeu, galera. Obrigado. Vou mais tranquilo hoje para casa. A gente vai falar sobre relacionamentos, né? Vai começar hoje, vai se estender aí por algumas semanas. E hoje a gente vai falar sobre o nosso primeiro relacionamento e o mais importante, né? Que é o nosso relacionamento com Deus. E a gente vai ver aqui, ponto a ponto, como é que a gente se relaciona com Deus e tal, como é que é essa história, né? Então, a gente vai começar hoje com o tema, né? Eu te amo, Deus. Certo? E logo para começar, eu tô com medo que isso aqui caia. Tem alguma coisa? Não, tá mole, mas tem... Não sei se aperta... Aperta aqui? Aperta aí que eu seguro. Agora. Valeu, pai. Uhul! Jeff não, é enfim. Ó, vamos lá. Então, logo de começo, eu queria lançar uma pergunta. O que é que significa amar a Deus? Quando eu digo assim, eu amo a Deus, o que é que isso quer dizer? Alguém arrisca aí responder? Se não arriscar, eu vou escolher, viu? É brincadeira. Ainda vou chamar pelo nome. Ó, amar a Deus é se relacionar com Deus, certo? Pensa aí numa pessoa que você ama, né? Seu pai, sua mãe, alguém que você gosta muito, aquela sua amiga do colégio, aquela galera lá do fundão. O que é que você faz todo dia com essa galera? Você se relaciona. Às vezes você conta as horas para estar ali, você conta as horas para chegar onde aquela pessoa está. Então é isso, é se relacionar, beleza? E aí a gente vai ver aqui como é que a gente pode se relacionar com Deus, certo? Só que antes, eu queria deixar algo bem claro logo, certo? Que é para a gente não ir se confundindo ao desenrolar aqui da conversa. Deus, Ele não precisa que a gente se relacione com Ele. Ele não precisa. Ele escolheu se relacionar com a gente, certo? E não importa o meu relacionamento com Deus, não vai mudar nada do que Ele sente por mim. Só para explicar melhor, por exemplo, não importa o que você faça ou deixe de fazer, que Deus não vai te amar mais ou menos por isso, certo? Deus te ama e pronto. Beleza? A gente vai entender melhor isso, mas eu queria deixar isso muito claro desde o início. Desde o início. Que é para a gente acabar não caindo em certas confusões. Por exemplo, se eu seguir tais coisas, se eu fizer tais coisas, Deus vai me abençoar mais. Né? A gente vê por aí, se eu der 20% do dízimo, Deus vai dar em dobro, né? Que a galera fala, dá em dobro. Então, vamos cortar isso logo do início, certo? Não importa o que eu faça, ou o que eu deixe de fazer. Deus me ama e pronto. Beleza? Então, vamos lá. Quais são, então, as formas que a gente se relaciona com Deus? Eu vou listar aqui 3, beleza? Que são as 3, digamos assim, principais para a nossa caminhada cristã. E que são as 3 que dessas 3 vão sair várias outras, beleza? Então, as 3 formas são oração, leitura da Bíblia e o nosso devocional diário, o nosso momento diário com Deus. Beleza? São essas 3 formas que a gente vai falar hoje. E aí a gente vai destrinchar cada uma delas. Vamos orar? Para a gente começar? Deus, muito obrigado. Muito obrigado por mais uma semana. Muito obrigado por mais um DIP. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um aqui. O Senhor trouxe cada vida aqui
eu te peço para que tudo que a gente converse hoje aqui, tudo que seja falado, que não seja George que esteja falando, mas sim o que tu queres que a gente converse hoje aqui, Pai. Então, eu já te agradeço mais uma vez, Pai, por esse dia e te agradeço por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Oração. Vamos começar pela oração. O que é oração? Alguém sabe? É isso. Oração é uma conversa, beleza? Oração, ela é um canal direto ali que eu tenho com Deus, tá? Na oração eu não preciso ter intermediário, eu não preciso nada. É eu e Deus ali, certo? Oração é uma conversa. Aí a primeira pergunta que vem é: George, por que eu tenho que orar? Por que eu preciso orar? Né? Tu acabou de dizer aí no começo que não importa o que eu faça e tal. Por que eu tenho que orar? Vamos lá. Jesus, ele orava. Se a gente fosse listar aqui a quantidade de passagem que tem dizendo que Jesus orou, ia ser muita passagem aqui. Então, Jesus tinha oração como algo muito importante na vida dele. Certo? Jesus tinha isso como uma das maiores prioridades da vida dele, era essa oração. Então, a gente pode se perguntar assim, tá, por que é então que Jesus, logo Jesus, orava tanto? Jesus tem um detalhe aqui. Jesus, na maioria das vezes, ou se não todas, quando ele ia orar, ele ia sozinho. Ele ia para um lugar, tipo assim, queria ficar sozinho, aí ele ia para o deserto. Está no deserto, não tem nada. Então Jesus chegava para a galera e dizia, fica aí, hein, que eu vou orar. Ele ia embora para o deserto e ficava lá orando. E aí a gente pode se perguntar, poxa, por que Jesus fazia isso? Jesus que era Jesus, né? Tinha lá, ele podia fazer o que ele quisesse. Se ele dissesse, levanta para o aleijado ia levantar e andar. Por que Jesus parava tanto para orar e tirava tanto tempo da vida dele para orar? Quando eu estava preparando isso aqui, eu comecei a me perguntar, né? Poxa, por quê e tal? E aí lembra, logo aqui no começo, quando eu disse assim, sabe aquela pessoa que você ama? Aquele seu melhor amigo, sua melhor amiga, seu pai, sua mãe, seu irmão. Sabe quando você conta os minutos para estar com aquela pessoa? Sabe aquela pessoa que você, na hora de se despedir, chega a dar uma dor aqui, poxa, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui com essa pessoa, eu quero conversar mais, quero contar mais coisas para essa pessoa. Não tem, a gente não sempre tem uma pessoa dessa na nossa vida. Então a gente pode chegar a uma conclusão aqui. Bem simples, a primeiro ponto. Jesus passava tanto tempo orando, Jesus passava tanto tempo conversando com Deus, porque ele amava a Deus. Porque ele amava. Ninguém ia passar... Quando a gente gosta de alguma coisa, na verdade é sempre assim. A gente tem que fazer uma coisa, e a gente troca aquilo que a gente tem para fazer o que a gente gosta. Por exemplo, eu tenho que lavar os pratos. E aí eu não lavo e vou fazer o quê? Jogo videogame, eu vou assistir o jogo do esporte. Enfim. Dá para perceber que sempre que a gente tem chance, a gente abre mão de tudo para fazer o que a gente gosta. Então, velho, um cara que vai para o meio do deserto, primeiro que... Mesmo esse bicho é louco, velho. Esse bicho é louco. Porque o deserto é um sol do caramba de dia. De noite ele passava dias, tá? Ele passava dias. Tinha vezes que ele passava dias. De noite é um frio da gota. Que bicho doido. Mas quando você para pensar que, irmão, ele fazia isso porque ele amava a Deus. Ele amava, ele entregava a vida dele em oração a Deus. Ele entregava tudo que ele tinha para fazer a Deus. Ele conversava. E aí, quando você entende pela ótica do amor, você faz, poxa, Jesus era massa, velho. O cara dedicava realmente um tempo lá para estar com Deus, para estar conversando. Então, por que Jesus orava tanto? Porque ele amava a Deus. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Era por isso que ele orava tanto.
E aí, uma outra pergunta que pode surgir na nossa mente é, beleza, o meu momento de oração é quando eu converso com Deus, é quando eu me relaciono com Ele. Né? Quando eu dedico tempo a isso, eu dedico parte do meu tempo a isso, para estar conversando com Deus e tal, eu realmente gostar daquele momento. Mas beleza, então como é que eu oro? O que é que eu falo? Quais são, assim, o início, o meio e o fim da oração? Né? E aí, a resposta para essa pergunta é, não tem fórmula. Não existe fórmula para a oração. Né? Eu poderia dar aqui até alguns conselhos, por exemplo, sempre seja grato, agradeça a Deus em suas orações pelo que você tem, pela sua vida, pela sua casa. Né? Poderia citar também, poxa, sempre esteja pedindo perdão. Por exemplo, vou fugir um pouquinho assim do tema. Por que a gente tem que pedir perdão a Deus se Deus sabe que eu errei? Por que eu tenho que pedir perdão a Deus se Deus sabe que eu errei? Tá ligado? Aí, por exemplo, por que você está lá, seu pai diz, menino, não joga bola dentro de casa. Você joga, quebrou o vidro lá do móvel. E por que você vai pedir perdão a seu pai? Por que você pede desculpa? Que é para o seu pai saber que você não é doido. Porque ele disse, não faça isso. Aí você foi lá e fez. Aí quando você diz, pai, desculpa, seu pai, não. Beleza, ele não sei o que é que ele tem, mas pelo menos ele tem a consciência de que ele errou. Só que quando eu peço perdão a Deus, não é para Deus saber que eu errei, não. É para eu me manter consciente do meu pecado. Para eu me manter consciente de quem eu sou perante Deus. Entendeu? Porque senão, se você não tiver essa prática de pedir perdão, de reconhecer e tudo mais, essa consciência de, poxa, eu sou pecador, eu preciso de Deus, ela vai sumindo. Assim como se você não pedir desculpa a seu pai pela besteira que você fizer, seu pai vai dizer, oxe, tem alguma coisa errada com esse menino aqui. Vamos ver, vamos analisar aí. Né? Então, vamos voltar para o tema agora. Voltou. Então, como é que eu devo orar? O que é que eu tenho que falar? Existem duas coisas que você deve levar em consideração na hora que você for orar. Primeiro, é a sua sinceridade. Não adianta você saber as melhores palavras, né? Saber falar as coisas mais bonitas, versículos, e que maravilhoso, se você não está sendo sincero. Se aquilo que você fala para Deus não vem do seu coração. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração. A nossa sinceridade na nossa oração. A segunda coisa que a gente tem que levar também em consideração é que Deus tem um jeito de se relacionar com cada um, certo? Deus ele tem um jeito, ele tem uma forma, e realmente cada um ali no dia a dia vai conseguir achar a sua, digamos assim, a melhor forma onde a gente realmente se concentra e para. Mas o mais importante é você realmente dedicar um tempo à oração. Foi mal, galera. Tô gordo. Olha só. Acho que a gente tem aqui aquela pessoa que a gente é nosso melhor amigo, é uma pessoa mais íntima nossa. Como é que a gente chegou a ser o melhor amigo dessa pessoa? Conversando, passando tempo junto, dividindo coisas, compartilhando, dedicando tempo. Então, a gente nunca vai ter um relacionamento íntimo com Deus se a gente realmente não parar e dedicar aquele tempo a Deus. Certo? E, ainda mais, se você puder ter esse tempo a sós com Deus, melhor ainda. Porque eu vou ser sincero com vocês. Se vocês viverem a vida de vocês, a gente também aqui do DIP, viver a nossa vida de oração de domingo em domingo, não vai dar em nada. Tanto é que tem gente aqui que conversa comigo domingo a domingo e não é nem melhor amigo, não é nada. Eu não sei nem o nome direito, porque eu esqueço, não sei onde mora. Então, se a gente viver de oração de domingo em domingo, de célula em célula, a gente não vai ter um relacionamento íntimo com Deus. A gente não vai ter um relacionamento
realmente forte com Deus. Então, dedicar tempo, principalmente a sós, né? Você se tranca no seu quarto, né? Dá um jeito, fica a sós com Deus e ora e conversa, fala aquilo que está no teu coração, do teu jeito, com as tuas palavras, entendeu? Conversa com Ele, beleza? Então, essa é a oração, certo? O segundo ponto da gente é a leitura da Bíblia, certo? Aí você vai dizer, oxi, como é que eu vou me relacionar com Deus lendo um livro? Exatamente. Por quê? Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, como assim? A palavra habitar em mim e tal, como é isso? Porque é o seguinte, às vezes a gente diz, poxa, lógico, relacionamento é o quê? Uma conversa, tal, eu falo, eu escuto, tudo mais. E muitas vezes é muito recorrente na nossa vida a gente dizer assim, poxa, faz tanto tempo que Deus não fala comigo, ou então eu nunca ouvi Deus falar, tá ligado? Poxa, nunca ouvi nada e tal, nenhuma voz, não sei o quê. Aí eu vou dizer a você, tem um livro que tem tudo que Deus quis falar para a gente ali. Tudo está ali. Tudo que Deus quis que a gente tivesse hoje sabendo, está ali, está na Bíblia. Né? Então, como é que a gente faz essa palavra habitar em nós? Primeiro, eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber o que está escrito. Eu sei que essa parte é um pouco chata. Por quê? Porque a gente não lê nem o livro que a professora manda. E mesmo a gente precisando de 10, às vezes até mais de 15, não sei como, mas precisa. A gente não lê um livro desse tamanhozinho. Você compra... Tem alguém precisando de 20 aí, né? Oração, vamos orar mais. Tá tenso. Eu sei que essa parte é chata, mas a gente tem que quebrar isso, galera. A gente tem que quebrar isso. A Bíblia está ali porque é o que Deus deixou para a gente como mensagem. É o que Ele deixou para a gente como ensinamento. Então, como é que eu vou saber? Como Deus quer que eu viva? Como Deus quer que eu haja em determinadas situações, se eu não leio a Bíblia? Aí tem a galera que diz, se você acha que Deus faz muito tempo que não fala com você, então é porque você faz muito tempo que não lê a Bíblia. E faz muito sentido. Porque o que Ele tem para a gente está ali. Entendeu? Então, a gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer o que Deus quer para a gente. Segundo ponto é que a gente tem que meditar na palavra de Deus. Alguém já ouviu essa palavra aqui? Meditar, acho que todo mundo, né? Mas não é aquele... não é isso, não. Muita gente, na verdade, entende isso um pouco errado. Entende um pouco assim, me deitar na palavra de Deus. Como é isso? Está ali na hora de dormir, pega a Bíblia, lê 2 palavras, dormiu. Então, eu vou me deitar na palavra de Deus. O que é meditar na palavra de Deus? Não é nada de outro mundo, ninguém vai entrar em transe, não é isso não. Tá? Meditar na palavra de Deus é aquilo que você lê, aquilo que você acabou de ler, aquele capítulo, aquele trecho, é você tentar ver como aquilo, por exemplo, se aplica na sua vida. Como é que Deus, o que é que Deus está querendo falar para mim através desse versículo? Através do que eu acabei de ler. Né? Como é que isso se encaixa na minha vida? Então, isso é meditar. É você buscar também, até entender mesmo, por exemplo, por que Jesus falou aquilo para aquele povo, naquela época, naquela situação. Então, é ler aquilo ali e tentar entender mesmo mais profundo. É pegar a palavra de Deus e trazer para a nossa vida interior. Eita! Botar lá para dentro. E tentar ver assim, poxa, como é que isso na prática, como é que isso no meu contexto, aqui na minha vida, isso Deus está querendo falar comigo. O que é que Deus está querendo me falar com isso? Porque ler por ler, beleza, existem várias pessoas intelectuais que sabem a Bíblia de trás para frente, mas não aplica uma vírgula daquilo na vida. Então, a gente tem que conhecer? Tem. Mas a gente tem que meditar naquilo. A gente tem que parar e tentar entender aquilo, o que é que Deus está querendo passar para mim
naquela passagem ali. E o terceiro ponto é a prática. É a prática. Muitas vezes a gente vê a galera dizendo assim, poxa, Deus, me dá paciência. Deus, me dá mais calma, né? E a gente acha que a gente vai dormir depois dessa oração e a gente vai acordar super paciente com todo mundo. E aí, bom dia. Tem a prova hoje. Foi, que massa. A gente acha que isso vai acontecer. Mas não é. Não é. Na verdade, Deus coloca situações para que a gente possa exercitar isso aí, né? Então, aí você se pergunta, poxa, como é que tudo isso, como é que eu ler a Bíblia, eu meditar naquilo ali e eu praticar aquilo, como é que eu estou me relacionando com Deus? É lógico que está. É lógico que está. Porque se a gente for voltar lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden e tal, Deus criou Adão e Eva e Deus andava com eles assim, ó. Ó, meu filho, ó, isso aqui, ó, você faça assim e tal. Aquela fruta ali, ó, não coma não, que não sei o que e tal. Então, era para isso. Deus queria estar ali junto. Desde o início, Deus disse, ó, é isso aqui que eu quero para vocês. É isso aqui que eu quero para a vida de vocês. Então, quando a gente lê a palavra dele, que a gente medita e pratica, a gente está voltando àquele relacionamento, ó, que Deus criou lá no início. Tá? Onde aí ele disse, é aqui que a gente tem que viver. Beleza? Então, além da oração, a leitura da Bíblia também é muito importante para que a gente possa estar se relacionando com Deus. Só um minuto. Pronto. E o terceiro ponto que a gente quer falar aqui é o momento devocional, certo? Todo mundo sabe aqui o que é devocional diário? Quem não sabe, sem vergonha, pode levantar a mão. Quem não sabe? Beleza, vou explicar. É o seguinte. O devocional diário, a gente conhece como um livro, né? A gente conhece, se você for aqui fora, tem lá o livrinho, presente diário, devocional diário e tal. Realmente, não tem na Bíblia dizendo assim, olha, para você se relacionar com Deus, compre um livrinho na Secretaria da Paz e pegue ele, leia um capítulo por dia. Não tem, certo? Mas esse livro, ele serve para auxiliar a gente, tanto em oração, como na leitura da palavra. Como é que funciona? Tem esse livrinho que você pode achar facilmente na internet, ou então adiciona Carlinhos no WhatsApp, porque não tem erro. Não, é sério, hein? É sério. Tem dia que eu esqueço, quando eu vejo, chega Carlinhos lá com a mensagem. Opa! Dou o play. Pode adicionar Carlinhos. E Carlinhos, pode me enviar. Isso, exato. Tem aplicativo no celular, que tem devocional e tudo mais. E o que é que acontece? Geralmente, tem um texto, certo? Onde esse texto vai te levar para um versículo ou uma história da Bíblia, um capítulo. Esse texto vai te fazer refletir, ou seja, vai te fazer meditar na aplicação daquele texto, né? E vai te incentivar a orar, né? E isso você faz todo dia, beleza? Então, isso ajuda muito, tá? Isso ajuda muito porque, às vezes, realmente, assim, não estou dizendo que acontece, não tive tempo para Deus hoje, não. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem como separar 5, 10 minutinhos. É só querer. Mas, às vezes, quando a gente realmente esquece, tá lá o devocional, ajuda a gente. E aí você pergunta, tá, e como é que eu faço esse devocional? Você escuta, você lê. Ele é bem simples, ele segue os passos, ele vai explicando bem direitinho. Aí eu dou uma sugestão para o devocional, que é o quê? Um momento ideal para você fazer o devocional é pela manhã, né? Mas, pela manhã, cedo, olha, eu sou uma das pessoas que mais tem problemas em acordar cedo, né? Então eu tenho autoridade em falar isso. Mas sim, é melhor, vale muito a pena. Você acordar um pouquinho mais cedo, joga aquela água, porque senão, se você voltar a ler, você dorme de novo. Joga aquela água. Por que de manhã cedo? Porque é o seguinte, muitas vezes, quem faz de devocional aqui sabe que isso acontece. E é mesmo uma coisa de Deus, velho.
Aí você lê o devocional ali de manhã, aquele tema e tal, paciência e tal. Aí você chega na rua, no colégio e tal, no trabalho, acontece uma situação onde você tem que exercitar a paciência, aí você lembra do devocional e faz... Ajuda muito. Ajuda muito. Por que não à noite? Porque aí você chega de noite, aí, eita, paciência. Eita, era o que eu devia ter tido paciência, ó. De tarde, eu não tive. Então, o legal é você fazer de manhã, porque muitas vezes isso vai lhe ajudar durante o dia, certo? 3 pontos, tá? São esses 3 pontos. São coisas, sinceramente, são coisas básicas. São coisas básicas de quem quer ter uma caminhada cristã, que quer ter um relacionamento com Deus. Perceba uma coisa, as 3, ela exige tempo. As 3, ela exige que você realmente pare e dedique aquele tempo a Deus. Porque não há relacionamento sem dedicar tempo a esse relacionamento. Não existe. Se você não dedicar tempo àquela sua melhor amiga e tal, dá um mês, vocês estão brigadas. Não existe, tem que dedicar tempo, certo? Agora a gente tem que ter o cuidado com algumas coisas. Porque é o seguinte, essas 3, ela têm suas importâncias e a gente não pode misturar as 3, por exemplo. A gente não pode. Vou dar um exemplo, certo? Você vai dizer, aqui é meu momento de oração. Né? 10 horas da manhã, eu vou orar. E, 10 horas da manhã para mim é cedo, tá? 10 horas da manhã, eu vou orar. Ok. Então eu vou pegar esses livros aqui cristãos e tal, não sei o quê, e vou para o meu momento de oração. Faz sentido? Nenhum. Realmente, se você tiver, esse é meu tempo de oração, pare para orar. Não vá buscar livros que... Pode ser o melhor que for. Pode ser o melhor que for. Leia depois. Mas tenha o seu momento de oração com Deus. Um momento que você vai realmente abrir o seu coração. Onde você vai falar aquilo que está lá no fundo. Certo? Então, a gente não pode confundir os momentos. Da mesma forma que, quando a gente for ler a Bíblia, aqui tem algo bem interessante, vê só. Eu vou chegar aqui, deixa eu ver. Eu vou chegar para a Natália, vou dizer, Natália, eu tenho um negócio. Meu irmão, negócio muito massa para te falar, velho. Quando eu te falar, tu vai... Oxe, meu irmão. Ela já está ali, meu Deus, o que é que é? Natália, para tu saber o que é... Oh. Para a Natália saber o que é que eu tenho para falar, o que é que ela vai fazer? Ela vai perguntar. Ela vai perguntar. Então, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou saber o que é que Deus tem para mim, meu irmão, faça essa experiência. Ore antes e diga assim, Deus, o que é que tu tens para falar comigo? Abre minha mente. Tira tudo aquilo que eu tenho que possa me atrapalhar nesse momento aqui e me mostra. Né? Cuidado, que como a gente fala pra caramba, a Bíblia não é um bingo, tá? Que a gente abre assim, eita, é isso que Deus quer falar para mim hoje. Lógico, você tem que ter, por exemplo, vou ler de tal dia o livro de Mateus. Pronto. Aí vocês separam um capítulo por dia e lê um capítulo e tal. E ora a Deus antes, bem rapidinho assim, Deus, me ajuda, abre minha mente, abre meu coração, me faz entender melhor isso aqui, porque a gente sabe que muitas vezes tem umas palavras complicadas, coisas que é isso e tal. Pede ajuda a Deus, né? Mas esse não é o momento de oração. Esse é o seu momento de leitura da palavra. E por que a leitura da palavra também é muito importante? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aí é experiência própria. No momento que você estiver com dificuldade, no momento que você estiver, meu irmão, para baixo, e parece que acabou o mundo, ferrou tudo, você não vai lembrar daquela pregação, do vídeo, que você, meu irmão, esse cara é o melhor pregador do mundo. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar o que Carlinhos falou aqui. Não vai. Você pode até lembrar, até ter uma vaga lembrança, mas aquilo não vai te fazer mudar. O que vai te fazer mudar, sabe o que é? É quando você lembrar que lá na Bíblia Jesus disse assim, olha, no mundo você vai ter aflição, mas não se preocupa não, que eu venci o mundo. Isso vai te fazer levantar.
Isso vai te fazer mudar. Porque a palavra de Deus, ela também tem poder. Entendeu? Pode ser o pregador lá dizendo, não, você vai melhorar e tal, e tal. Mas quando você lembrar, você lembra as letrinhas assim, ó, dizendo, não se preocupa que eu venci o mundo. Meu irmão, aquilo te enche assim, de uma alegria, uma paz. Então, é muito importante. É muito importante você ter o seu momento de oração, vá para lá, ore, converse com Deus. Você ter o seu momento de leitura da palavra, onde você pega a sua Bíblia, você risca, você marca, você faz o que você quiser. Mas leia. Beleza? E um outro cuidado que a gente tem que ter é com devocional, é o seguinte. Pelo fato dele unir, de certa forma, os dois, né? Oração, leitura da palavra e tal. A gente tem que entender que o devocional por si só o devocional, ele não é suficiente. Tá? Ele não é suficiente. Por quê? Pelos motivos que eu acabei de falar. Porque a gente precisa de um momento para parar e conversar com Deus e realmente abrir nosso coração. A gente precisa de um momento para realmente entender e ler aquela passagem, aquele capítulo, aquele livro da Bíblia, certo? O devocional, ele é massa, ele lhe ajuda a entender a Bíblia, ele lhe ajuda a orar, mas ele por si só, ele não é suficiente, certo? Então, galera, eu queria que a gente agora, nesse momento, só fazendo um pequeno resumo, eu amo a Deus quando eu me relaciono com Ele. E eu me relaciono com Ele quando eu tenho o meu momento de oração, meu momento de conversa, meu momento de leitura da palavra, meu momento de meditação naquela palavra, meu momento de prática daquela palavra. O devocional, ele ajuda isso, certo? E, a partir disso, é isso que a gente tem que entender, é que, a partir disso, várias outras coisas vão surgir na nossa vida. Por exemplo, se eu tiver meu momento diário com Deus, de oração, de leitura da palavra, eu vou saber o que Deus tem para mim. Eu não vou sair na rua e dizer assim, vou passar por uma pessoa que está precisando de ajuda e vou dizer assim, oh Deus, será que eu tenho que ajudar? Não faz sentido. A palavra de Deus, ela é uma só. Entendeu? Então, se a gente tem essa prática, se a gente entende, a gente não vai precisar ficar perguntando certas perguntas. Né? Quando a mãe da gente olha para a gente assim, sem falar nada, a gente fala, meu irmão, eu me ferrei. Ela nem fala, ela só respirou e olhou para mim. A gente já sabe o que, é que ela está dizendo. Já sabe. Pronto. Quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando a gente tem esse relacionamento, eu não preciso. Tem certas coisas que na minha vida vão se tornar muito mais fáceis. Pois não, é para ajudar. Deus diz que a gente tem que ajudar. Vou lá, vou ajudar. Eu estou no ônibus, tem uma mulher, uma senhorinha, curvadinha assim, com a bolsa cheia de coisa. Ai, será que eu pego ou não pego? Dá lugar. Não, tem coisas que vão sendo mais fáceis na nossa vida. Por quê? Porque a gente tem intimidade com Deus. Porque a gente está ali conversando, orando. Certo? Então, a reflexão que eu quero saber, aliás, que eu quero trazer para a gente, é o seguinte. Para pensar aí um pouquinho. Eu não estou imune a isso não, tá, galera? Às vezes eu realmente paro. Tem certas situações na minha vida que eu falo, meu irmão, faz muito tempo que eu não escuto nada de Deus. Faz muito tempo que eu não olho para uma situação e faço, meu irmão, isso é de Deus. E todas as vezes que eu tenho esse sentimento, que eu paro para me analisar, faz tempo que eu não paro para orar mesmo, dedicar tempo a Deus e ler a Bíblia. Então, a pergunta que eu quero trazer primeiro é, quanto tempo que você está sentindo aí que Deus não fala com você? Porque talvez você possa até estar dizendo agora, meu irmão, Deus nunca falou comigo. Porque a gente tem que... Deus pode falar, a gente pode escutar uma voz de Deus falando? Pode. Certo? Mas não é só dessa forma que Ele fala. Usando o mesmo exemplo da mãe. A mãe pode gritar, pode bater, pode jogar o chinelo na gente? Pode.
mas ela também pode ficar calada e ela passou a mensagem do mesmo jeito, inclusive até pior. Né? Então, meu irmão, Deus fala com a gente até no silêncio dele. Só que a gente precisa estar íntimo. A gente precisa saber o que é que significa esse silêncio. A gente precisa entender, saber o que é que ele quer, não para aquele momento, mas para a minha vida cristã como um todo. Então, quanto tempo aí você acha que Deus não fala com você? Né? Talvez você diga, meu irmão, Deus nunca falou comigo. E a pergunta seguinte é, será que ele realmente parou de se relacionar comigo? Será que Deus realmente, abriu mão de mim? Será que foi isso? Ou se você parar aí 5 minutinhos, uma pergunta simples. Quanto tempo faz desde a minha última oração? Quanto tempo faz do meu último momento com Deus? Que eu parei, que eu tranquei a porta do meu quarto, que eu disse, agora vai ser só eu e Deus. Quanto tempo faz que você leu um capítulo inteiro da Bíblia? E leu com atenção, leu entendendo, e parando, e refletindo. Quanto tempo faz? Será que não é ao mesmo tempo em que a gente acha que Deus não fala com a gente? Então, a gente tem que entender uma coisa. O nosso relacionamento com Deus, como eu falei lá no início, não vai interferir em nada no que Deus sente por nós. Mas, dependendo do relacionamento que eu tiver com Deus, isso vai interferir na minha vida. Porque Deus não precisa se relacionar. Acertei, né? Deus não precisa, Ele escolheu, mas a gente precisa. A gente precisa do relacionamento com Deus. A gente precisa da presença dEle. A gente precisa do direcionamento dEle. Se a gente não precisasse, Jesus não tinha vindo. A gente precisa. Muitas vezes a gente pode dizer, ser cristão é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, mas também é uma questão de necessidade. É uma questão de dizer, eu sou pecador, por mim mesmo, eu não vou a lugar nenhum. Eu preciso de Deus. Eu preciso ouvir a voz dEle. Eu preciso saber o que é que Ele quer para a minha vida. Então, a reflexão é essa. Quando eu digo que amo a Deus, não é um conjunto de regras, não é um conjunto de coisas, não é uma lista de, esse aí ama a Deus, ele trabalha todo evento da igreja, trabalha na equipe do DIP, não, ele aí, tá vendo? Ele aí ama a Deus. Não. Porque a gente pode fazer tudo isso sem não ter nenhum minuto de oração com Deus. A gente pode fazer. A gente realmente ama a Deus quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente dedica tempo, quando a gente gosta daquilo, a gente conta os minutos para ter o nosso momento com Deus. E aí você pode dizer, mas eu não sinto isso. Eu não sinto isso, eu não conto as horas. Inclusive eu acho chato. Eu acho um saco, Jorge. Acho um saco pegar aquele livro que só tem letra pequena. Nunca vi. É um saco. Eu também sinto isso. Acho que todo mundo sente isso. Mas é aí onde a gente reconhece que eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso estar perto dEle. Eu preciso estar orando. Eu preciso estar pedindo o direcionamento dEle. Porque sem Ele, eu não vou a lugar nenhum. E aí eu vou lá e eu me esforço. E eu dedico o meu tempo. Até que isso, um momento, vai virar hábito. Vai ser algo que você não vai conseguir passar o dia sem ter aquele momento. A gente precisa se esforçar. A gente precisa, eu tenho que ir, eu tenho que orar, vamos lá, eu preciso. Eu tenho que trazer Deus para a minha vida, eu tenho que ser guiado através da vontade dEle. E a partir do nosso esforço, de estar fazendo aquilo, e, poxa, estou uma semana sem fazer, mas eu vou de novo. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir passar o dia. Eita, caramba, está na hora. Fecha tudo, acaba tudo, que eu vou orar, eu vou conversar com meu melhor amigo.
Amém? Beleza, galera? É isso. Certo? A gente vai para o momento de ofertório agora. Beleza? E eu queria orar antes com vocês. Beleza? Enquanto a galera vai se arrumando aqui. Deus, eu te peço, Pai, para que cada vez mais, Deus, cada dia que passar, ajuda a gente, Pai, a reconhecer que a gente precisa, a reconhecer que a gente necessita de um relacionamento, Pai, cada vez mais íntimo contigo. Nos perdoa porque a gente às vezes passa dias e dias e mais dias sem nem conversar contigo, sem nem pensar em ti, na verdade. Perdoa porque isso é culpa nossa. É porque a gente não está sabendo colocar prioridade. Mas eu te peço ajuda, Pai. Eu te peço ajuda. Porque, apesar de parecer algo que tem que partir extremamente de mim, mas mesmo assim eu não consigo. Mesmo assim eu não tenho força para abrir a Bíblia e ler a Tua palavra, Pai. Mesmo assim eu acabo achando coisas, entre aspas, melhores para fazer. E eu preciso da Tua ajuda, Pai. Eu preciso da Tua ajuda para reconhecer que eu preciso de Ti. Ajuda a gente a estar administrando nosso tempo, para que a gente possa... Pode até começar com pouco, Deus. 3 minutos, 4, 5, mas que a gente comece. Ajuda a gente, Deus, por favor. Para que a gente reconheça que nós que precisamos. Em nome de Jesus, amém.